Comentando ainda mais sobre, não é, essa questão da bênção do Dia do Senhor, né? A irmã Belle de Baruch comentou aqui, ela falou: aqui em casa no domingo damos preferência a assistir ou rever sermões, seja da igreja que congregamos ou igrejas irmãs. Uma boa leitura em família, e para nós isso é uma dádiva e não um sacrifício, como o Senhor mesmo falou. Muito bem, minha irmã, muito obrigado pelo comentário, viu? E de fato é isso, né? Às vezes o que eu fico achando estranho é por quê, né? Porque de fato, se os irmãos forem perceber, mesmo no meio dos reformados, dá a impressão de que a pessoa que está procurando ser zeloso com o dia do Senhor é uma pessoa legalista, né? Às vezes eu fico preocupado com isso, sabe? De que um cristão reformado que seja zeloso pelo dia do Senhor seja visto como legalista. Às vezes tem cristãos reformados que zombam até dos outros. Por exemplo, pode acontecer, e de fato acontece isso, tá? De um cristão reformado de repente chamar um outro para ir num restaurante no dia do Senhor, numa lanchonete, fazer alguma coisa, e esse irmão zeloso falar: não, não, hoje é dia do Senhor, e esse outro cristão reformado rir, né? Zombar disso. Isso é triste, isso é lamentável, porque eu queria entender qual é o problema, né? Parece que o zelo do irmão incomoda aquele que não é zeloso. Percebe como é extremo isso? Eu acho isso estranho porque quando eu era pentecostal ainda, bastante jovem na igreja, a nossa comunidade ela não era pentecostal. Eu me tornei um pentecostal clássico depois, mas nós começamos como uma igreja pentecostal moderninha. E, portanto, nós tratávamos, nesse sentido, os pentecostais clássicos, no caso, assembleianos, né? Como sendo legalistas, porque eles têm usos e costumes, têm certas regras, aplicam muita ética da lei de Deus ali e são bem zelosos em muitos aspectos, tá? Tem muitos irmãos que são piedosos lá, isso é inegável. E o que acontece? Nós tratávamos esses aí como sendo legalistas, certo? Só que eu pude reconhecer que de fato muitos eram legalistas, e quando eu falo legalistas, eles eram legalistas porque eles entendiam, muitos deles, que eram salvos por fazerem certas coisas, ou seja, por obedecerem princípios, mandamentos de homens ou algum princípio da lei mesmo. Eles achavam que eram salvos por conta disso, e isso é essencialmente o legalismo: você confiar que obedecendo a lei você vai ser salvo, certo? Mas nós, nesse sentido, éramos o extremo oposto, ou seja, estávamos tão errados quanto eles. Porque enquanto estávamos acusando eles de serem legalistas, nós éramos o extremo do liberalismo. Ou seja, enquanto para eles nada podia, para nós era tudo liberado, sabe? Então, os dois, não é, tinham problemas, os dois contextos, não é, apresentavam problemas sobre a lei de Deus, certo? Um achava que ia ser salvo pelas obras, e o outro achava que quem é salvo não precisa de obras. Entendeu a loucura? Então isso não é a visão bíblica. E eu penso que muitas vezes alguns reformados acabam tratando irmãos piedosos, que procuram ser zelosos no dia do Senhor, ou com os mandamentos do Antigo geral, como sendo pessoas legalistas. Né? Como sendo legalistas. Isso é muito ruim, tá? Então, eu vou dizer para vocês: se eu vou para casa de algum irmão, né? Estou numa comunidade, para um evento, sei lá, fui convidado para poder pregar, e estou ali, talvez a minha postura possa escandalizar ou deixar esses irmãos incomodados, constrangidos, porque certas coisas eu vou dizer não, né? Não, tá? Porque para mim tem coisas que não dá, cara, simplesmente não dá. Eu vejo o dia do Senhor como uma bênção na minha vida, na vida da minha família e na comunidade. Então eu não consigo ficar agoniado, né, pensando no outro dia. É uma bênção, não é um sacrifício. É uma bênção de Deus, não é? É uma bênção, é liberdade para nós, é a nossa oportunidade de fazer muitas vezes aquilo que nós não temos tempo de fazer na semana, e temos que deixar a hipocrisia de lado para bater a real. Nós não temos tempo para fazer isso na semana, e Deus nos deu 6 dias para trabalharmos mesmo, para empreender, para, sabe, enfrentar nossas lutas, para nos divertir também, nossas recreações. Há 6 dias para isso, 6 dias. Né? Às vezes parece que para algumas pessoas, mesmo que se dizem reformadas, é como se Deus tivesse pedido para a gente 6 dias, não é? E nos desse apenas um dia para nós. Não é? O que, se o Senhor tivesse feito, não teria problema, porque Ele é Deus. Mas o Senhor é tão misericordioso, tão bom, que Ele nos dá 6 dias para desenvolver
para que nós venhamos desenvolver, né, nossos trabalhos, nossos dons, nossas obrigações, e ele dá então com tudo isso sentido à sua criação, tudo se conecta muito bem, e então um dia, obedecendo à lógica desde a criação, não é, de que estamos parando para contemplar, parando para adorar, para nos lembrar da obra da redenção, da obra da criação, e então sermos gratos a Deus de maneira muito mais abundante do que temos condições de ser nos outros dias, não é? Como é que eu posso entender isso como um dia de aprisionamento e ruim? Eu acho que realmente o cristão principalmente que é reformado e tem dificuldade com isso, acha que é um exagero, ou então resolve fazer de tudo, não é? Porque entende que no dia do Senhor você não tem que ter nenhum tipo de compromisso com a piedade, mas você pode fazer qualquer outra coisa, não é? E tentar preencher seu dia como se fosse um dia qualquer, né? Eu acho que essas pessoas estão com um problema, cara, porque talvez não tenham entendido ainda a bênção que é poder guardar o dia do Senhor, né? É uma bênção. Nós temos a oportunidade de ouvir, primeiro, sermos chamados pelo Senhor para o culto, em 2 horários, né, de manhã e à noite. Nesse chamado nós somos abençoados na presença do Senhor Deus, na comunhão dos santos, recebemos os sacramentos, nós respondemos a palavra de Deus cantando salmos, orando, nós ouvimos a pregação do Evangelho e temos a oportunidade de descansar para também prestarmos serviço ao Senhor à noite, por exemplo, ainda com alegria, ainda com força, sabe? E ainda refletir sobre tudo aquilo que nós ouvimos, não é? Preenchendo esse dia do conhecimento de Deus, dessas reflexões piedosas, para que possamos, a partir do púlpito, a partir do culto, aplicar essas bênçãos, não é, as verdades do Evangelho em toda a nossa semana. Eu penso que se nós desperdiçarmos o dia do Senhor, não é, fazendo qualquer outra coisa, nós estaremos deixando de absorver muito conteúdo necessário para a nossa vida espiritual. Vai nos fazer falta, não é? Vai nos fazer falta. Pergunte a boa parte dos membros da igreja se eles lembram da pregação no domingo. Muitos não vão lembrar, porque não estão concentrados em aproveitar o dia do Senhor. Então, para mim, não aproveitar é um desperdício. Nós estamos meio que deixando de lado, como se não fosse tão valoroso assim, essa bênção que o Senhor nos deu, certo? Então, muito obrigado, irmã Belle, pelo comentário aí.